Imagine isso. Você acorda em uma manhã comum. A luz entra suave pela janela, a cidade respira lá fora. Mas algo pesa. Não é dor física, nem um problema concreto. É como se uma névoa silenciosa estivesse pairando sobre você. Não há tristeza, mas também não há alegria. Há apenas a obrigação de se sentir bem, a obrigação de parecer bem, a obrigação de ser feliz o tempo todo. Você pega o celular e desliza o dedo. Rostos sorridentes, frases motivacionais com fontes cursivas e pôr do sol ao fundo. Gratidão, positividade, seja luz. Alguém faz yoga num penhasco, outro brinda em uma festa. Ninguém parece infeliz, ninguém parece vazio, ninguém parece humano. Um sentimento estranho invade seu peito. Se todos estão tão bem, por que você não está? E mais ainda, por que você sente culpa por não estar? É como se a felicidade tivesse se tornado uma religião. Só que diferente das religiões antigas que prometiam salvação na vida após a morte, essa nova fé exige sua salvação agora e em tempo integral. Não importa o que você esteja vivendo, luto, crise, confusão, o mundo exige que você sorria, que transforme sua dor em uma lição, que agradeça pela ferida, porque tudo é aprendizado, que corra atrás da felicidade como se ela fosse um troféu de corrida infinita. Mas, e se essa corrida for a própria armadilha? E se essa busca desesperada pela felicidade não for um caminho para a cura, mas uma forma disfarçada de negação, uma máscara estética para esconder o caos interno? E se o problema não for a infelicidade em si, mas o culto histérico à felicidade? Pense, em que momento sentir tristeza se tornou um erro moral? Quando foi que começamos a tratar estados emocionais naturais como defeitos de caráter? Quando foi que o silêncio passou a ser um sinal de fracasso e a introspecção um problema a ser resolvido? O que estamos realmente dizendo quando aconselhamos alguém a pensar positivo, mesmo diante do sofrimento legítimo? E mais importante, a quem interessa essa felicidade constante? A quem serve essa pressão por otimismo forçado? Talvez você nunca tenha feito essas perguntas com tanta clareza. Talvez, como tantos, tenha se sentido sozinho por não se sentir como deveria. Talvez tenha se perguntado se há algo errado com você por não conseguir se encaixar nesse ideal plástico e sorridente que lhe é empurrado todos os dias. Talvez esteja doente de tanto tentar parecer são. E se eu te dissesse que essa doença tem nome? Que essa epidemia de sorrisos forçados e almas esvaziadas é o sintoma de algo muito mais profundo, enraizado em estruturas sociais, psicológicas e até filosóficas que controlam silenciosamente sua vida. E se a obsessão por sentir-se bem estiver justamente impedindo você de viver plenamente? É aqui que começa a jornada mais desconfortável e, por isso mesmo, mais necessária que você fará hoje. Porque o culto da felicidade não está apenas falhando em curar você. Ele pode estar adoecendo, ele pode estar anestesiando e, no processo, pode estar te afastando da única coisa que realmente poderia libertar sua alma, a verdade emocional crua, imperfeita, incômoda, mas absolutamente real. Afinal, o que é mais perigoso? Estar triste ou fingir que não está? Para entender como chegamos até aqui, um mundo onde sorrir se tornou obrigação e a tristeza um tabu, precisamos mergulhar abaixo da superfície. O culto da felicidade não surgiu do nada. Ele é o produto final de um processo psicológico, filosófico e social cuidadosamente construído. Ele é o sintoma de uma cultura que perdeu a conexão com o sofrimento como parte intrínseca da existência humana. Desde a infância, você foi condicionado a buscar a recompensa emocional imediata. A cada queda diziam: não chore, vai passar, fique feliz. A tristeza, o medo, a raiva, emoções naturais e informativas foram rotuladas como fraquezas. Aos poucos, você aprendeu que mostrar dor era perigoso, que a vulnerabilidade te tornava menos aceito, que sentir demais era ser complicado.
E foi assim que começou a repressão silenciosa, não da dor em si, mas do direito de senti-la. Carl Jung escreveu: a depressão é como uma senhora de preto. Se ela chegar, não a expulse. Convide-a para entrar, ofereça-lhe um lugar e ouça o que ela tem a dizer. Mas essa sabedoria foi substituída por slogans rasos e positividade tóxica. O resultado, em vez de integrar a dor, a sociedade empurra você para anestesiá-la, farmacologicamente, esteticamente, socialmente, como se a dor fosse um erro, como se a escuridão não tivesse nada a ensinar. Nietzsche já alertava: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas e se o porquê tiver sido substituído por um ideal superficial de bem-estar constante? O que resta quando o propósito é apenas sentir-se bem? Você começa a viver como um espectro emocional, perseguindo uma felicidade que não tem forma, nem substância, um fantasma fabricado por campanhas publicitárias, gurus de autoajuda e algoritmos que te conhecem melhor do que você mesmo. Essa felicidade compulsória não é apenas um desejo pessoal. Ela é um produto. E como todo produto, precisa ser vendido. Observe quantas promessas de felicidade você consome diariamente. Cosméticos que prometem autoestima, cursos que prometem autoconhecimento em 5 passos, perfis no Instagram que vendem vida equilibrada enquanto filtram a própria tristeza. Essa indústria é alimentada pela sua insatisfação crônica e, ironicamente, pela sua tentativa de fugir dela. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e pai da logoterapia, afirmou que a busca pela felicidade direta é contraproducente. Para ele, a felicidade não pode ser perseguida como um fim, mas deve emergir como subproduto de uma vida com sentido. Mas vivemos na contramão dessa verdade. Fomos convencidos que a felicidade é um direito garantido, uma meta alcançável, um dever pessoal. E se você não a atinge, o problema é seu. E assim nasce o ciclo. Você se sente mal, então tenta se sentir bem. Mas como não se sente bem o suficiente, sente-se culpado. E essa culpa aprofunda a dor, que então é abafada por distrações, compra, comida, dopamina rápida. E tudo isso, claro, com um sorriso no rosto. Afinal, é isso que esperam de você, não é? Por trás dessa máscara social, há uma verdade mais crua. A vida inclui sofrimento. E negá-lo não é superá-lo, é aprofundá-lo. A dor reprimida não desaparece, ela se transforma em ansiedade, em vazio existencial, em sensação de inadequação. A alma sabe que algo está errado, mas a mente, treinada para evitar desconforto, continua sorrindo. Arthur Schopenhauer, que via o sofrimento como parte essencial da existência, dizia que a dor é o verdadeiro estado natural do ser humano e que o prazer nada mais é do que uma breve interrupção desse sofrimento. Isso não significa resignação, mas compreensão. Aceitar a dor como parte da vida não é ser negativo, é ser real. E é justamente essa realidade que o culto da felicidade quer suprimir. Porque pessoas que aceitam e compreendem sua dor tornam-se perigosamente livres. Elas não consomem soluções instantâneas. Elas não se moldam a expectativas frágeis. Elas não dependem de aprovação externa para validar seus sentimentos. E, acima de tudo, elas enxergam a mentira por trás do sorriso obrigatório. A pergunta que ecoa agora é: se você nunca enfrentou sua dor de verdade, como pode saber o que é a verdadeira paz? Você já parou para observar o olhar de alguém que está sorrindo por obrigação? Há algo nos olhos que não mente, um brilho forçado, uma ausência silenciosa,
como se por trás da expressão alegre houvesse uma alma aprisionada em uma gaiola de expectativas. Esta é a consequência mais insidiosa do culto da felicidade. Uma desconexão profunda entre aquilo que sentimos e aquilo que mostramos. E esse abismo está nos adoecendo de forma invisível, silenciosa e persistente. A primeira consequência, e talvez a mais devastadora, é a perda da autenticidade emocional. Quando você é constantemente encorajado a pensar positivo, a não reclamar, a vibrar na gratidão, a mensagem implícita é clara. Sentimentos negativos são indesejáveis, quase imorais. Assim, você começa a filtrar o que sente. E mais do que isso, você começa a se censurar. Emoções reais tornam-se inconvenientes. E o que sobra? Uma performance emocional. Você se transforma em ator do seu próprio sofrimento. Esse descompasso entre o mundo interno e a máscara que você veste não é inofensivo. Ele gera dissonância cognitiva, aquela sensação desconfortável de estar vivendo uma mentira, mesmo sem saber exatamente por quê. E essa dissonância vai se acumulando, drenando energia psíquica, alimentando o estresse crônico e se manifestando em sintomas que a medicina moderna muitas vezes trata apenas como ansiedade, transtorno do humor ou fadiga emocional. Mas, no fundo, é uma alma que grita por permissão para sentir. Em termos neurológicos, essa repressão emocional constante tem efeitos reais no cérebro. Estudos mostram que evitar emoções negativas ativa um sistema de ameaça, como se o próprio sentimento fosse um predador. Seu cérebro interpreta o luto, a tristeza, o medo, não como parte da experiência humana, mas como falhas a serem eliminadas. E isso desencadeia uma vigilância constante, uma hiperatividade da amígdala, uma incapacidade crescente de relaxar e simplesmente ser. No plano coletivo, a coisa é ainda mais preocupante. Criamos uma sociedade em que o sofrimento vira um problema técnico a ser resolvido, e não uma experiência humana a ser compreendida. Estamos nos transformando em algoritmos emocionais, ajustando nossos sentimentos às demandas externas. Você se sente mal? Toma um comprimido. Se sente inseguro? Compra um curso. Está triste? Poste uma foto sorrindo e espere os likes recompensarem sua dor. E esse ciclo é sustentado por um sistema que lucra com sua infelicidade, disfarçada de busca por felicidade. E o mais cruel é que tudo isso acontece sem que você perceba. Você acredita que está vivendo de forma plena, quando na verdade está sobrevivendo emocionalmente, sorrindo enquanto sangra por dentro. E como todos ao seu redor estão fazendo o mesmo, ninguém percebe o quão desconectados estamos de nós mesmos. Criamos uma cultura onde ser feliz virou uma espécie de religião, com seus dogmas, pecados e heresias. E o maior pecado, claro, é admitir que você não está bem. Mas e se o problema não for você? E se o que está te adoecendo não for a dor que você sente, mas a negação contínua dessa dor? E se a verdadeira patologia não for a tristeza, mas a compulsão por eliminá-la a qualquer custo? Pense nos adolescentes crescendo nesse novo evangelho da positividade. Quantos deles aprendem a lidar com frustrações reais? Quantos têm permissão para se sentir fracassados, confusos, tristes, sem serem patologizados ou silenciados? A resposta é brutalmente clara: quase nenhum. Estamos criando gerações emocionalmente frágeis, não por excesso de dor, mas por ausência de espaço para processá-la. As redes sociais, que deveriam ser pontes de conexão, tornaram-se vitrines de auto-engano coletivo. Lá todos sorriem, todos estão em constante evolução, todos estão gratidão, universo. E você, ao observar isso, se sente ainda mais inadequado, ainda mais errado por não estar sentindo o mesmo. É um looping de comparação, culpa e repressão emocional que se retroalimenta. Mas há algo mais profundo, mais sombrio ainda: a perda de significado. Quando a felicidade se torna o único objetivo válido, tudo que não se encaixa nesse molde é descartado. Dúvidas existenciais, crises de identidade, melancolia, silêncio, tudo vira sintoma a ser corrigido. E com isso perdemos a chance de crescer, porque é no atrito, na dor e na escuridão que a alma se expande. Fugir disso é fugir de si mesmo. A verdade é que a dor não nos quebra. O que nos quebra é a solidão imposta por uma cultura que não permite que ela exista,
que nos obriga a sorrir quando o coração está em pedaços, que transforma sofrimento em vergonha. A pergunta que fica é: quantas partes de você precisaram morrer para que esse sorriso pudesse viver? Imagine acordar um dia e perceber que tudo aquilo que te ensinaram sobre ser feliz está errado. Que o caminho que você percorreu, buscando fórmulas, rituais e mentalizações para elevar sua vibração, foi, na verdade, uma armadilha bem montada. Um cárcere psicológico onde você mesmo é carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. Agora, imagine que existe uma brecha nesse sistema. Uma pequena rachadura por onde a verdade pode escorrer. Uma chance de se libertar. Essa libertação, no entanto, exige uma ruptura brutal, a renúncia da ilusão. Significa abandonar a busca frenética por um estado permanente de felicidade e aceitar a existência como ela é, caótica, ambígua, imperfeita. Significa dizer não à positividade tóxica e sim à autenticidade emocional. Requer coragem, porque viver sem máscaras é um ato de rebelião num mundo onde todos estão fantasiados de bem-estar. O primeiro passo da rebelião é um gesto radical: aceitar a dor como parte sagrada da experiência humana. Em vez de lutar contra ela, você a encara. Em vez de anestesiá-la, você escuta o que ela está tentando dizer. Como dizia Viktor Frankl, a dor deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. É aqui que a revolução começa, quando a dor deixa de ser inimiga e se torna aliada. Esse movimento interno vai na contramão de tudo o que o sistema exige, porque uma pessoa que aceita a própria dor, que não precisa fingir felicidade, que não se culpa por estar triste, se torna perigosa. Ela já não compra promessas baratas de bem-estar, já não precisa de gurus, cursos milagrosos ou frases motivacionais. Ela se torna emocionalmente soberana. E isso, num mundo de consumidores emocionais, é um ato revolucionário. A rebelião também exige uma mudança na linguagem interna. Em vez de perguntar por que eu não consigo ser feliz, comece a perguntar o que esse sofrimento está tentando me ensinar. Em vez de pensar preciso me livrar disso, tente o que há de humano nisso que eu estou sentindo. Essa mudança sutil na forma de nomear as emoções altera completamente a maneira como você se relaciona com a sua própria psico. E não se trata de viver mergulhado na dor, mas de não mais fugir dela, de integrá-la, processá-la, amadurecê-la. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. A escuridão não é o que nos destrói, é o que nós ignoramos nela que nos corrói. Agora, imagine uma vida onde você não precise mais fingir, onde tristeza não seja vergonha, onde fracasso não seja tabu, onde silêncio não seja sinônimo de fraqueza. Uma vida onde você possa simplesmente existir sem ter que provar que está bem. Isso é liberdade emocional, e ela não é dada, ela é conquistada através do enfrentamento daquilo que você mais evitou, sua própria vulnerabilidade. Mas essa revolução interior não acontece no vazio, ela precisa de espaço, e isso significa romper com ambientes que reforçam a negação emocional, significa silenciar as vozes que exigem felicidade forçada, cancelar a assinatura da mentira coletiva. Talvez isso implique perderem a seguidores, amizades, até mesmo relacionamentos. Mas em troca, você ganha algo muito mais valioso, uma conexão verdadeira consigo mesmo. A rebelião, portanto, não é apenas contra o sistema externo, mas contra a programação interna
que ele implantou em você. É uma desconstrução profunda dos condicionamentos que definiram sua ideia de bem-estar. E esse processo pode ser doloroso, mas também é transformador. Porque quanto mais você se aprofunda na sua verdade, menos você precisa se encaixar nas verdades dos outros. E então surge uma nova pergunta, mais honesta e mais libertadora. E se a vida não fosse sobre estar feliz o tempo todo, mas sobre estar inteiro? E se eu te dissesse que a busca pela felicidade nunca foi sobre você? Que esse ideal inalcançável foi moldado não a partir das suas necessidades mais profundas, mas da conveniência de um sistema que lucra com sua constante insatisfação? A verdade final não é reconfortante. Ela não oferece alívio imediato. Pelo contrário, ela desconstrói, rasga, revela. Aqui está ela. Você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser real. Essa é a realização mais poderosa, porque ela reorienta completamente a bússola da existência. Pela primeira vez, a pergunta muda, de como posso ser mais feliz para quem sou eu, mesmo quando não estou bem. É um salto vertiginoso, do hedonismo superficial à inteireza radical. E essa mudança de eixo faz tudo parecer novo, porque agora você não está mais correndo atrás de um sentimento, mas construindo um sentido. A felicidade, quando colocada como objetivo final, transforma tudo em meio. Pessoas viram ferramentas, momentos viram estratégias, emoções viram obstáculos. Mas quando o foco é ser inteiro, com a sua luz e sua sombra, com sua força e sua ferida, então até a dor ganha dignidade. Você para de dividir a vida em partes boas e partes ruins e começa a vê-la como um fluxo indivisível de significado bruto. Essa é a sabedoria que Nietzsche sussurrava quando dizia: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. A felicidade pode ser destruída por uma decepção. O sentido, não. O sentido resiste. Ele sobrevive ao caos, ao luto, à desordem, porque ele não depende do estado emocional do momento. Ele nasce da profundidade com que você vive cada instante. E há algo quase místico nisso, porque quanto mais você aceita a vida como ela é, imprevisível, paradoxal, trágica e bela, mais frequentemente você será visitado por momentos de alegria real, não essa euforia forçada das redes sociais, mas uma serenidade que nasce da lucidez, um contentamento que não depende de circunstâncias, uma paz que não se exibe. A verdade final, portanto, é um chamado, um retorno ao essencial, um lembrete brutal de que você não precisa ser feliz o tempo todo. Você precisa ser honesto com o que sente. Precisa mergulhar nas profundezas da sua alma e aceitar que há partes de você que jamais serão agradáveis, jamais serão produtivas, jamais caberão no ideal instagramável da felicidade. Mas essas partes, as que choram no silêncio, as que duvidam de tudo, as que se sentem perdidas, também são você. E enquanto você as rejeitar, continuará fragmentado, continuará preso na ditadura do sorriso. Só quando você acolher tudo o que é, poderá enfim experimentar o que o filósofo Søren Kierkegaard chamou de alegria trágica, a consciência plena de que a vida é limitada, mas mesmo assim vale ser vivida profundamente. E então, talvez você entenda que a felicidade não é algo que se alcança, é algo que se reconhece, em pequenos momentos de verdade, em gestos de presença, em silêncios compartilhados. E que, paradoxalmente, quanto menos você corre atrás dela, mais ela aparece. Você foi condicionado a acreditar que sentir-se mal é fracassar, mas agora você sabe, sentir profundamente é estar vivo. E ser vivo, neste mundo onde tudo quer te anestesiar,
já é um ato de resistência. E então, você ainda quer ser feliz ou prefere ser inteiro? O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.